Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos poemas mais sonoros e intensos de toda a Bíblia, que é o Salmo 29. Ele é um convite para a gente ouvir a voz de Deus bem no meio do poder avassalador de uma tempestade. E o interessante é que ele revela não só a força de Deus, mas, de um jeito incrível, também a sua paz. Para começar, vale a pena a gente se perguntar: o que uma tempestade pode de fato revelar sobre Deus? Bom, para Davi, que escreveu o Salmo, era muito mais que um evento do tempo. Ele enxergava ali uma manifestação da glória e do poder do Criador. E é essa visão que a gente vai buscar entender hoje. E o curioso é que o Salmo não começa aqui na Terra, sabe, com os ventos e os trovões. Não, a cena de abertura acontece no céu, com o chamado para adoração, uma convocação na corte celestial. E quem é que está sendo convocado? O texto original, em hebraico, usa a expressão Benei Elim, que a gente traduz como filhos de Deus. Isso é uma referência direta aos anjos, à Assembleia Celestial. O que isso quer dizer? Que a adoração começa no lugar mais alto, estabelecendo desde o início a autoridade suprema de Deus sobre tudo o que existe, o que se vê e o que não se vê. E perceba a natureza dessa adoração. Não é algo caótico, é uma adoração na beleza da sua santidade. Isso já cria um contraste fundamental. O culto a Deus é belo, é ordenado, mesmo quando a manifestação dele parece ser o puro caos de uma tempestade. Bom, agora a cena muda. Do céu, a gente vem para a terra. A tempestade começa a se formar sobre as muitas águas, que é uma imagem bem clara do mar Mediterrâneo. Para a mentalidade daquela época, o mar representava o caos, uma força incontrolável. E é justamente aí que a voz do Senhor se manifesta primeiro. E este ponto aqui é crucial para a gente entender a genialidade do Salmo. Naquela época, os vizinhos de Israel, os cananeus, adoravam um deus chamado Baal, que era o deus da tempestade. Então o que Davi faz é o que a gente poderia chamar de uma guerra teológica. Ele pega as imagens e os títulos de Baal e os atribui a Yahvé, o deus de Israel. Basicamente, ele está declarando: não é Baal quem cavalga nas nuvens e faz trovejar, é o Senhor. E tem também um detalhe literário muito poderoso aqui. A frase "a voz do Senhor" se repete 7 vezes ao longo do poema. E na simbologia da Bíblia, o número 7 representa a perfeição, algo completo. Isso só reforça a ideia de que a autoridade de Deus sobre a criação é total, perfeita, absoluta. Agora a tempestade avança do mar para a terra firme, e a voz de Deus começa a mostrar seu poder sobre os maiores símbolos de força que existem no mundo. É uma demonstração de majestade que faz a criação inteira reagir. O primeiro alvo, os famosos cedros do Líbano, eram as árvores mais fortes, mais majestosas do mundo antigo, um verdadeiro símbolo de orgulho e poder. Pois bem, a voz do Senhor não só balança, ela quebra, ela despedaça os cedros como se fossem gravetos. Nenhum poder na terra, por mais imponente que pareça, pode resistir a ele. Depois das árvores, as próprias montanhas. A voz do Senhor é tão poderosa que faz o Líbano e o Monte Hermon, que aqui é chamado de Sirion, tremerem e saltarem como um bezerro. Imagina só, estruturas geológicas gigantescas parecendo animais assustados. É uma imagem incrível do poder de Deus sobre o que há de mais sólido e permanente na Terra. A tempestade continua e a voz do Senhor produz chamas de fogo. Essa é uma descrição poética, super vívida, dos relâmpagos cortando o céu, a manifestação visível daquele poder que acompanha o som do trovão. E a trajetória da tempestade mostra o alcance do domínio de Deus. Ela viaja lá do norte das montanhas do Líbano até o extremo sul, no deserto de Cádiz. Do lugar mais fértil ao mais seco, nada escapa da sua soberania. A voz dele ecoa por toda a extensão da terra. E é aqui que o Salmo chega num ponto de virada, uma das ideias mais profundas do texto. A gente vai ver agora um contraste impressionante entre como a natureza reage ao poder de Deus e como o seu povo responde. Então o ponto central é este. Lá fora, na natureza, a reação é involuntária. As árvores têm que quebrar, os animais em pânico dão cria por puro instinto. Mas dentro do templo, os adoradores escolhem interpretar aquele caos. Eles não veem uma força cega, mas sim uma manifestação do poder de Deus. E a resposta deles é um ato consciente de fé e adoração. Glória! E para selar essa ideia de soberania, o salmista usa uma palavra hebraica muito específica para dilúvios aqui, Mabu. Essa palavra só aparece em um outro lugar na Bíblia inteira, para descrever o grande dilúvio lá dos dias de Noé. A mensagem é clara:
O mesmo Deus que se sentou como rei sobre o maior cataclisma da história, continua reinando sobre qualquer tempestade. Qualquer uma. Com essa soberania inabalável como base, o Salmo caminha para uma conclusão surpreendente e muito poderosa. Ele se move de um poder gigantesco para uma tranquilidade profunda. E este é o grande paradoxo. O salmo mais barulhento de todos, cheio de trovão, de destruição, termina com a palavra hebraica shalom, paz. O mesmo Deus cuja voz aterrorizante quebra cedros é aquele que dá força e abençoa o seu povo com uma paz completa, duradoura. E não é uma paz na ausência da tempestade, mas no meio dela. E como isso tudo aponta para Cristo? A conexão é direta, é poderosa. Pensa, os discípulos certamente conheciam este salmo. Agora, imagina a cena. Eles estão no barco, no meio de uma tempestade horrível, e Jesus se levanta. Com a sua voz, ele diz: acalmem-se, aquiete-se. E o caos obedece. A revelação ali foi chocante. Aquele homem no barco é o próprio Yahvé do Salmo 29. Ele é a voz que domina as águas. E essa conexão só se aprofunda. A voz de Deus ecoa sobre as águas lá na criação, em Gênesis. A voz do Pai ecoa sobre as águas do Rio Jordão, no batismo de Jesus. O próprio Jesus é o Verbo, a palavra de Deus que se fez carne. E na cruz, quando o cedro mais nobre de todos foi quebrado, a terra tremeu de novo. E foi através daquele ato que a verdadeira paz foi conquistada para nós. E assim, este salmo nos deixa com uma pergunta para a vida. Nas nossas tempestades pessoais, de ansiedade, de perda, de incerteza, será que a gente consegue, como aqueles adoradores no templo, olhar além do caos? Será possível reconhecer a glória do Rei, que está assentado no trono acima de tudo, e ouvir a sua voz que, no final, sempre oferece paz?